Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá, eu sou Lisete Benzoni, diretora de Defesa Profissional da SOGIPA, e tenho um prazer imenso de estar aqui com vocês para compartilhar um assunto que tem uma relevância bastante importante na nossa vida profissional. Para isso, nós convidamos a doutora Thaisa Tapes, advogada, especialista em direito previdenciário e direito médico, para compartilhar conosco detalhes desse assunto importante que é a nossa aposentadoria. Hoje nós vamos focar principalmente na questão da aposentadoria dos médicos que têm o seu trabalho a nível de instituições e consultório, né? Vai trazer as regras e novidades, e eu quero compartilhar com vocês que no preparo desse conteúdo, eu descobri que o meu pensamento sobre aposentadoria e parar de trabalhar não funciona mais, não é bem assim, não é, Thaisa? Eu gostaria que você se apresentasse e pudesse falar conosco, então, conversar sobre esse assunto importante para todos os associados da SOGIPA. Bom dia, doutora Lisete, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né, na SOGIPA, para falar sobre um tema que gera tantas dúvidas. E sim, nós precisamos pensar fora da caixinha. A aposentadoria do médico, ela tem que ser vista como uma complementação de renda, sim, não um momento de uma inatividade, não um momento em que se pare de trabalhar, em que se feche o consultório, em que se complete uma idade mínima. A aposentadoria do médico, ela tem que ser solicitada no momento em que os requisitos para o melhor benefício, ou seja, o benefício mais vantajoso, do valor mais expressivo, e seja completo. E sim, a gente deve pensar nesta aposentadoria como renda extra e continuar o trabalho no consultório, nos plantões, essa é a nossa linha. Tanto que nós temos, como os médicos, o que nós vamos tratar aqui, eles não precisam completar hoje uma idade mínima para se aposentar. Nós temos hoje no escritório inúmeros clientes, né, da área médica, ginecologistas, enfim, todas as áreas, anestesiologistas, cirurgiões, até clínicos gerais, pediatras, que estão se aposentando com 55 anos de idade, tem essa renda, né, se a gente for pensar hoje numa renda de uma aposentadoria no teto do INSS, nós temos aí uma renda de R$ 7.700. Pensando nisso, um ano de aposentadoria que você soma, a gente chega a um montante de R$ 101 mil. Ter isso como uma renda extra e poder continuar o trabalho no consultório, nos plantões, na cirurgia, é uma aquisição de renda. Então, é nessa linha que eu defendo, né, esse tabu, né, de aposentar-se como o fechamento, o fim de um ciclo profissional. A gente tem que desmistificar isso, porque o médico se aposenta a partir de 25 anos de atividade, certo? Com 25 anos de atividade, sem idade mínima, recebendo o teto do INSS ainda hoje, ele é muito novo, vai continuar trabalhando. Eu sou filha de médica, filha de ginecologista obstetra, e trabalha efetivamente sua vida inteira. Então, a gente pensa na aposentadoria, efetivamente, como essa renda extra que até auxilie, ou que se guarde, né, enfim, é nesse sentido. Vamos pensar, por exemplo, um médico que deixar de solicitar essa aposentadoria achando que precisa de uma idade mínima, que não precisa, 5 anos. Cada ano, deixou de ganhar, se for no teto, R$ 101 mil. Em 5 anos, deixa-se de receber R$500 mil. Então, é uma fonte de renda e de riqueza que a gente precisa ter o conhecimento de quando consegue-se receber isso, porque contribui-se para isso, essa contribuição é obrigatória, né? E solicitá-la
no primeiro momento em que os requisitos estão preenchidos. Uma coisa que vale lembrar, doutora Lisete, é que essa aposentadoria ela só é iniciada com o pedido formal. Então, o médico é bom que ele tenha esse conhecimento, tem 25 anos de atividade, já converse com alguém que entenda da matéria, né, com um especialista, porque ela tem que ser solicitada ao INSS e, atualmente, com uma base de documentação que comprove a atividade do médico, né? Eu depois vou colocar para a doutora aqui uns documentos obrigatórios que não podem faltar, porque se você fizer aquele simples pedido como era feito antigamente, é só uma perda de tempo, porque vai deixar de receber a aposentadoria porque ela não está preparada, e depois a gente vai ter que arrumá-la. Então, a gente precisa, sim, saber o momento exato dessa aposentadoria, já pensar, a partir de 25 anos de atividade, pensar que já pode se ter o direito, independente de ter idade, tá? A idade, por conta da atividade do médico ser uma atividade exposta aos agentes biológicos, ela não precisa dessa idade mínima na maioria dos casos, tá? E aí faz-se o pedido com toda a documentação para que isso dê certo. Perfeito. Um outro detalhe que você colocou também para nós, Thaisa, é que não é só uma questão de uma aposentadoria. Quando o médico tem vários empregos, né, que não sejam empregos públicos, mas trabalha em instituições, ele pode receber mais de uma aposentadoria. Então, eu fico aqui curiosa para saber que o valor que você colocou é um valor expressivo, principalmente para depois da nossa vida, né, quando a gente já não está mais trabalhando, e 3 aposentadorias. Como conseguir isso? Quais são as condições para isso? Certo, 3 aposentadorias, né? A Constituição, ela traz essa possibilidade aos profissionais de saúde, certo? Porque não exige-se uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, sim, os médicos podem usufruir e ter concomitantemente 3 aposentadorias. Como que isso funciona? 2 concursos públicos e uma aposentadoria do consultório. Né? Essa aposentadoria do consultório, muitas vezes eu recebo os clientes aqui no escritório que eles se aposentam, eles dão uma prioridade para o concurso público, às vezes tem 2 padrões, né? Então se aposentam primeiro num padrão que entraram, depois tem o segundo padrão, vão lá e se aposentam, tem a segunda aposentadoria. E esperam chegar a idade para se aposentar no INSS. Eu falo, não, a gente podia estar aposentado há muito, muito antes, né, do que a idade. Então, com 25 anos, no serviço público, também chega-se à aposentadoria. Então, o médico, ele tem o trabalho ali, oriundo do consultório, certo? A partir de 2004, então, antes de 2004, ele pagava o seu carnê laranjado do INSS, certo? Depois de 2004, surgiu uma lei que já desconta da própria produção do médico no convênio, na cooperativa que trabalha, a contribuição previdenciária. Então, muitas vezes esse médico chega assim no teto do INSS e no começo da carreira ele passou num concurso público, daí no meio da carreira passou num segundo concurso, e aí a gente faz um quebra-cabeça com esses tempos, joga um tempo daqui para um serviço público através de CTC, o outro já está com o tempo inteiramente preenchido, e tão logo feche os requisitos para a terceira aposentadoria, também vai ter a terceira. E aí é aquela fala que nós estávamos conversando no início, né, doutora Lisete, as 3 aposentadorias e continua a todo vapor, operando, fazendo parto, né? E isso é a realidade, né? Dos nossos clientes, eles estão com as 3 aposentadorias, porque no serviço público, se a doutora se aposenta, tem que sair, né? Diferente do INSS. E aí eles aproveitam para aumentar o movimento nas suas clínicas, nos seus consultórios, e que não tem que sair da atividade. Então, nós temos aí médicos com 58 anos, que têm as 3 aposentadorias e estão em plena atividade a todo vapor. Perfeito. Esses documentos que você colocou de comprovação,
provavelmente a gente precisa estar sempre atento e buscando esses documentos, mantendo, como a gente faz quando vai lá para o imposto de renda, tem os documentos adequados, né? Que documentos são esses? O que que a gente precisa ficar atento no dia a dia para buscar e depois não ter que ficar indo atrás, depois de 20 anos num lugar, atrás de documentos que ficam difíceis de serem obtidos. Então, essa nossa conversa ela é muito interessante, porque você saber dos documentos previamente, você se prepara ao longo da sua vida para não ter, no momento de se aposentar, essa correria. Então, existem 2 documentos que eles não podem faltar num pedido de aposentadoria, tanto do serviço público como do INSS. E o nome deles a gente tem que ter na cabeça no momento de pedir essa aposentadoria. É o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho. Ah, Thaisa, mas eu só trabalho no meu consultório. Tudo bem. Um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho são os profissionais habilitados por lei que podem, no seu consultório, fazer a análise, ainda mais a ginecologia, que tem tantos exames invasivos, né? Cada paciente é um contato, né, com os agentes biológicos. Então, o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico, ele vai no consultório e faz esse laudo, certo? Nos hospitais, a gente pede a declaração, porque não tem vínculo, o médico ele é autônomo, ele não tem vínculo com os hospitais. Então, a gente pede que os hospitais, e isso é o nosso dia a dia no escritório, até os hospitais no começo não forneciam, e aí a gente vai e conversa, e hoje todo mundo já me conhece, dão as declarações, olha, declaro que o doutor trabalhou nesse hospital, de tanto a tanto, sem vínculo empregatício, realizando parto, cesárea, cirurgias ginecológicas, e essa documentação, ela tem que ser juntada. Fora isso, ficha de paciente. Thaisa, e o sigilo médico? Eu sou especialista também em responsabilidade civil, hoje faço só aposentadoria, então a gente sabe que o Código de Ética Médica tem um problema muito grande. O que a gente faz nos nossos processos? A ficha de paciente é sem nenhum dado do paciente, é só a anamnese. Não tem nome, não tem telefone, e a justiça, a jurisprudência, aceita muito essa documentação. Fora isso, diploma, a carteira do CRM, no próprio CRM existe uma certidão que diz há quanto tempo se estão lá. Nos convênios, existem alguns convênios que eles pagam o INSS fora do prazo porque glosam o procedimento. Então, a gente precisa pedir uma declaração do que foi pago, o nome é declaração GFIP. A gente pede nos convênios, nas cooperativas, isso a gente junta, porque se foi pago fora do prazo, esse tempo é delicadíssimo, porque ele não conta na aposentadoria, então a gente precisa regularizar. Às vezes eu tenho um médico que tem 25 anos, 30 anos de atividade e fala, Thaisa, me deram 18 anos, por quê? Porque o tempo que a cooperativa pagou está extemporâneo por causa de glosa de procedimento, e a gente tem que regularizar. Então, é uma revisão que às vezes dobra a aposentadoria do médico, ou quando ele chega antes, a gente já arruma. Então, esses documentos têm que ser pensados e juntados. Perfeito, Thaisa. Tem um outro detalhe que você colocou, tudo isso demora muito tempo para pedir e sair a nossa aposentadoria no seu dia a dia. Como funciona isso? Quanto tempo demora? Doutora Elisete, veja, demora, tá? Por isso que eu costumo dizer, tem 25 anos de atividade, independente da sua idade mínima, vá conversar com alguém. Ah, Thaisa, mas vai demorar 3, 4 anos o meu processo, e daí eu já estou com os requisitos formados, e daí vou dar entrada. Mas aí você deixou de ganhar 4, 5 anos dessa renda. Se nós pensarmos que toda essa demora do processo, por quê? Porque o INSS demora para dar resposta. Aí, muitas vezes, ele nega e nós temos que ir para a justiça. E na justiça, a nossa jurisprudência aqui, com um processo bem preparado, a nossa jurisprudência, ela é muito favorável, certo? Ginecologia e obstetrícia não tem muita dúvida, mas o processo tem que estar bem preparado, né? A pessoa que está fazendo esse processo, ela tem que entender do que ela faz. Toda essa demora
lá no final do processo, de todo o tempo que correu o processo, a pessoa ganha esses valores de aposentadoria acumulados no fim do processo. Então, muitas vezes acaba o processo, ele está recebendo um valor no teto, vai começar a receber, né, dali 3, 4 anos da data que nós iniciamos o processo, mas ele recebe um precatório, e precatório federal paga-se, tá? Não tem essas dúvidas, paga-se bem certinho, em uma vez só à vista, de 500 mil. Essa é a nossa realidade. Muitas vezes, essa demora tem juros e correção. Outro detalhe é que em todas as simulações que a gente faz e que não são discutidas as especialidades, né, os agentes biológicos, o tempo do médico, que é um tempo especial, quando a gente não discute isso, o valor da aposentadoria é muito menor. Ontem mesmo me procurou um cliente que estava recebendo uma aposentadoria de 5 mil. Até estava com orientação, com um colega, e eu olhei aquele processo, ele falou, Thaís, você tem alguma coisa para aumentar? Eu falei, lógico que tem. Não foi discutido nada de agente biológico aqui, então a aposentadoria dele era uma aposentadoria de teto, de 7.700, só que ele estava recebendo 5. E agora a gente vai ter que fazer uma revisão, então ele vai ficar um tempo recebendo 5, para depois virar os 7.700. Mas aí vai receber os atrasados desde o momento em que preparou o processo corretamente. Então, toda essa demora, como o médico ele precisa ter em mente 25 anos, tenho 25 anos de atividade, estou pagando há 25 anos, vou procurar um advogado, né, que entenda da matéria, e vai demorar mais 3 anos. O que eu ganho com isso? Você vai ganhar todos os valores mensais. O ideal, até que eu costumo falar, doutora Elisete, é que hoje as pessoas elas antecipam, elas se preparam. Então, hoje, até quem está no início de carreira e no meio de carreira, eles fazem um planejamento previdenciário. Isso é muito interessante. Até quem está ali para se aposentar, quando eles nos procuram e não estão com os requisitos fechados, a gente fala, vamos fazer um planejamento? O que isso vai me trazer, Thaís? Vai trazer a data exata que você vai se aposentar. Então, você não perde esse timing. A gente já regulariza antes todas essas extemporaneidades, todas essas pendências. A gente já prepara o que você precisa separar ao longo da vida de documento. Então, assim, eu tenho o direito para receber o maior valor possível naquela data eu não vou perder um dia, eu já vou entrar. Então, muitas vezes, quando a pessoa não está com o requisito fechado, né, com os 25 anos, eles nos procuram e eles já têm isso planejado para um futuro, né? Então, tem que ser previdente, né, na vida. Perfeito. Thaís, um último detalhe. Para quem já está aposentado, a questão do que você colocou, olha, eu não foi visto isso, não foi visto aquilo, existe possibilidade de revisão do valor da aposentadoria? Existe, né? Existe, isso é uma outra linha. Todo mundo que está aposentado, veja, doutora Elisete, se eu posso hoje dar 2 alertas nessa sua pergunta, o primeiro alerta é o prazo, certo? Uma aposentadoria do INSS, de um médico, ela tem erro, tá? Se não foi feita por um especialista que entende da matéria, ela está menor do que ela é devida, porque não discute os agentes biológicos, e 100% dos casos que chegam no escritório, a gente faz uma revisão. Só que o prazo para isso, 10 anos. Estou aposentada desde 2024, eu tenho 8 de 2024, eu tenho até 8 de 2034 para fazer uma revisão. Se eu for depois de 11 anos que eu estou aposentado, eu não vou conseguir revisar nada. Eu posso ter todo o direito do mundo e eu não vou revisar. Porque decaiu o direito. Então, o prazo é o alerta primordial que eu coloco. Uma aposentadoria do INSS tem que ser revista, certo? Por alguém que entenda da matéria. É muito específica a aposentadoria do médico, tem agente biológico, tem muitas vezes atividade concomitante, médico e professor, tudo isso cabe revisões, tem atividade no serviço público e num consultório, né? Então, essas revisões, elas existem, elas aumentam, mas elas têm um prazo, 10 anos.
Se a pessoa é servidora pública e se aposentou no regime próprio, o prazo é a metade disso. São 5 anos de quando a aposentadoria foi publicada pelo Tribunal de Contas. Então, esse prazo é o primeiro alerta. Não adianta a pessoa ter todo o direito do mundo e me procurar depois desse prazo. Eu sento e choro junto com o cliente, porque é triste a gente ver, e geralmente é ali quando o médico daí sim saiu da atividade, que ele fala, vou ver se aumenta um pouquinho. E quando passou esse prazo, é devastador. E o segundo alerta, doutora, quanto a essa sua pergunta, só para finalizarmos, é que toda aposentadoria de médico que não é feita por um especialista que entende da matéria, que discutiu todos esses pontos e alguns outros pontos a mais, está menor do que o devido. Esse é o dia a dia que a gente vê no escritório. Hoje eu só faço aposentadoria e, assim, 90% das aposentadorias que eu faço é aposentadoria especial. E a gente verifica que está 30% menor, 20% menor, e a gente faz a revisão e dá certo, e aí a pessoa tem esses atrasados da revisão, e dali para frente o benefício fica maior também. Eu quero te agradecer imensamente, tá, pelas orientações que você nos trouxe. Espero ter realmente trazido um grande presente para os nossos médicos, né, associados, e realmente fica sempre aquele gostinho de quero mais, com mais informações. Então, acredito que nós vamos voltar a conversar a respeito. Tá? Muito obrigada. Obrigada a você, como eu disse, é um prazer estar aqui, estou à disposição da Sojipa, da doutora, né? Vamos conversar, vamos falar de aposentadoria, porque vocês efetivamente contribuem para isso e devem usufruir efetivamente. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.